ter que mudar com a reforma tributária que está batendo na porta. Começa agora em janeiro de 2026, vai impactar muito os MEIs, os pequenos empreendedores. Era uma coxa de retalho, era uma bagunça isso. Um modelo tributário muito mais simples para se entender, para gerir. Olá, boas-vindas à live da Universa. Eu sou Sueli Schmidt, fundadora e CEO da Universa Online, um hub, uma plataforma que conecta especialistas de nível sênior com as empresas, as micro, pequenas e médias empresas para a solução e respostas, desde pequenas demandas até desafios complexos. Prazer estar aqui com vocês e na minha companhia, Daniel Branco, economista. O currículo e as credenciais, todo mundo já viu quando se inscreveu, mas aqui em algum lugar está passando, né, o currículo e a autoridade do nosso convidado. E a nossa pauta hoje aqui é a reforma tributária. O assunto da hora, um tema que preocupa e de alta relevância e interesse de toda a categoria de empresários e gestores no nosso país. Eu quero convidar o Daniel Branco para começar a conversar com a gente aqui sobre os impactos, as consequências de uma reforma tributária que vai começar agora em janeiro de 2026 e promete muita mudança durante um bom período de tempo para a gente poder se adaptar. Daniel Branco, muito obrigada pela participação, pela presença. Você também é especialista embarcado na plataforma Universa. E agora eu quero te escutar. O que você comenta sob o ponto de vista da economia para o micro, pequeno e médio empresário se adaptar e ter serenidade, segurança para dar esses primeiros passos na direção da reforma? Com você, Daniel. Bom, Sueli, muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade de tratar de um tema tão importante, tão urgente para a economia nacional. Isso vai trazer impactos em todas as esferas da nossa economia. Vai impactar muito os MEIs, os pequenos empreendedores, que são responsáveis pela maior parcela de geração de emprego hoje, e também por boa parcela do nosso PIB. Então, é um assunto de extrema importância, muito, muito urgente, porque realmente já está batendo na porta, o pessoal parece que não está dando atenção devida. Eu vejo muita gente ainda sem entender os impactos que isso vai trazer ao seu negócio. Então, foi justamente pensando nisso que a gente começou a trabalhar no material, que a gente vai falar depois, mas começamos a aprofundar quais seriam os impactos econômicos e operacionais nas empresas. O que vai ter que mudar com a reforma tributária que está batendo na porta. Começa agora em janeiro de 2026, com os primeiros testes, já com as alíquotas testes. Bom, primeira coisa que eu acho importante entender é que essa reforma ela não é só sobre o imposto. É uma reforma estratégia que envolve tecnologia e redefinição de competitividade no Brasil. Tá? Ela não é uma reforma que está... Ela troca 5 impostos, o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS, e todas as derivações que eles tinham, era uma coxa de retalho, era uma bagunça isso, era coisa de louco mesmo, o sistema tributário no Brasil, por 2 impostos chamados CBS e o IBS. O CBS vai ter o recolhimento federal e o IBS, eles chamam de infranacional, é estadual, mas como entra também o Distrito Federal, consideram assim. Bom, vai ter uma mudança fundamental, que não vai mais ser a tributação na origem e a tributação no destino. Isso por si só já traz um monte de mudança, mas o principal é a simplificação. A gente vai estar com um sistema alinhado a mais de 170 países no mundo. Vai ser um modelo tributário muito mais simples para se entender, para gerir, e para empresas internacionais conseguirem investir no Brasil, trazerem novas unidades para cá, porque agora vai ficar mais coeso com a prática internacional. Isso é muito bom a médio e longo prazo, tá? Mas, sempre tem um mas, né? Ela traz alguns pequenos problemas, principalmente na parte de pequeno e médio, maybe nem tanto, mas principalmente de pequeno e médio, que opta pelo simples, tá? Ela tem
uma característica de... Ela cria um conceito de opção pelo simples ou pelo simples híbrido. E aí que começa a ficar bem interessante de entender os impactos e como se posicionar diante dessa reforma para pequenas e médias empresas, principalmente. Basicamente, o que isso significa? O sistema vai ser cobrado automaticamente na venda através de meios digitais. Com isso, o imposto já vai ser cobrado ali na hora. Se uma empresa optante do Simples, ela não vai ter gerado esse imposto na etapa anterior. A empresa seguinte, alguém que vende B2B e opta pelo Simples, o seu cliente não vai conseguir resgatar o crédito. Então, isso vai mudar completamente a competitividade de pequena empresa que vende para empresa grande. Se você não optar pelo Simples híbrido, você não vai conseguir gerar crédito para o seu cliente poder recuperar. Isso pode mudar bastante a competitividade das empresas. Tem também outras dimensões que isso é um número bem menor de pessoas está entendendo, que é a questão dessa antecipação da cobrança. Antes você vendia seu produto e recolhia o imposto 30 dias depois, 3 meses depois, em alguns casos até no final do ano. Isso acabou. Então vai sumir caixa. Antes você vendia 100, pagava 20 de imposto, você ficava com aqueles 20 no caixa, porque você só ia pagar o imposto na hora do vencimento. Agora não, ele nem entra, nem passa pelo caixa da empresa. Então, quem usava aquela parcela de imposto, e quase todo mundo usava, para girar o caixa, não vai ter mais. Então, quem não estiver planejando isso, quem não estiver se preparando, já negociando linha de créditos, já se preparando para como dimensionar os vencimentos, as suas cobranças, organizar o seu dia a dia de quando eu recebo, quando eu pago, quando eu antecipo. Quem não fizer essas contas direito, aí vai acabar pagando um preço alto. Tem também algumas mudanças na parte que envolve muito profissional liberal e MEI, que a reforma, de certa forma, ela vai penalizar a mão de obra. Ela tem um mecanismo de redução de 30% na alíquota para alguns níveis de profissionais liberais, como advogados, contadores, e tem uma lista. Mas ela penaliza um pouco, porque quem agrega muito valor com alto custo de mão de obra não consegue gerar isso em crédito de imposto. Então, isso também vai mudar. A grande mudança na reforma é operacional. Não é mais o contador com advogado procurando brecha em lei, procurando como reclassificar seu produto, não. Agora vai ser fazer a sua operação ficar redonda, ter uma inteligência de recebíveis, uma inteligência de programação de pagamentos, como ser ágil na recuperação dos créditos, isso eu não consegui identificar direito, isso também sempre precisa, para esse assunto, ter um contador de confiança e bom. Agora é hora de contador bom brilhar, porque o contador que entende também a estratégia da empresa, para saber aconselhar. Uma empresa que vende muito para a empresa grande, é um caminho. É uma empresa que vende esporadicamente para a empresa grande, talvez seja até o caminho dela não pensar mais nele como um cliente preferencial, porque vai ter um custo maior para ela, ela vai ter que mudar o regime tributário de recolhimento, ou ela vai ter que pagar. Essa questão do híbrido é um pouco curiosa, porque a empresa pequena, que é optante do Simples, ela pode optar por pagar o imposto por fora para dar o crédito para a empresa maior. Eu não sei como isso vai funcionar com a nossa cultura aqui no Brasil, mas assim é uma solução interessante, sim, para conseguir manter ainda alguns benefícios do Simples, que foi revolucionário no Brasil. Uma coisa interessante para pequeno e médio, vai ser mais simples para fazer a gestão. Quando se acostumar, vai ser bem mais simples. Não tem aquele mundaréu de imposto mais. Só que tem um problema grande também que vem, é tudo digital, inclusive fiscalização. Você registrar um produto com NCM errado, é na hora que vai bater. E pode dificultar para recuperar crédito.
Então, vai ter um trabalho muito importante do pessoal de contabilidade para orientar e analisar case a case, caso a caso das empresas, e ajudar a organizar isso, mas sempre com um viés estratégico operacional, principalmente em operação financeira. Vai dar trabalho para bastante gente da área financeira nas empresas. É bom que fomente a economia. Com certeza, Daniel, e está trazendo muita luz essa tua fala aí, muita clareza, né, no que está por vir e da forma como vai evoluir, e essa adaptação necessária, obrigatória, mas que lá na frente a gente tem essa perspectiva e essa confiança de que vai reverter numa, vamos dizer, numa revolução, numa transformação positiva, no sentido de que o Brasil passa a ser um país mais confiável, que negócios que até agora, até o momento, não se viabilizaram, vão passar a se viabilizar justamente por essas mudanças que a reforma tributária vai proporcionar. Claro, existe uma janela de tempo para que tudo isso aconteça, mas essa é uma grande expectativa lá na frente também. Vou aproveitar, então, Daniel, com essa tua contextualização muito importante, muito clara, para trazer uma pergunta do Tiago Azevedo. Tiago Azevedo, presidente da Microempa, Associação de Micro e Pequenas Empresas da região Sul, lá em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, representando mais de 3 mil associados. Vamos escutar agora a pergunta que o Tiago formulou referente a essa pauta que tanto nos interessa. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Tiago de Azevedo, estou presidente da Microempa, que é a maior associação das micro e pequenas empresas aqui do Rio Grande do Sul. Nós somos mais de 3 mil associados e já aproveito para agradecer o espaço aí que a Sueli nos oportunizou em estar fazendo aí esse questionamento. A gente está entrando aí em 2026 com os novos impostos, né, impostos pela reforma tributária, e a reforma tributária já tem estudos que mostram que ela vai acabar inviabilizando os negócios do Simples Nacional. E as micro e pequenas empresas hoje no nosso Brasil representam aproximadamente 94% dos CNPJs abertos e somente 6% são das empresas do lucro presumido e lucro real. Então, o que a gente visualiza? A gente visualiza aí que tem uma situação muito mais complexa, onde que as empresas do Simples vão ter que refazer seus custos, vai ter um aumento significativo na carga tributária, né, sobre as suas folhas de pagamento, a tributação, vai ter toda uma complexidade a mais sobre formação do preço de aquisição, né, do custo de aquisição, formação do preço de venda, e nós estamos num momento também que cada vez está mais difícil a contratação de profissionais que tenham conhecimento, que tenham interesse e que chamem responsabilidade. Então me parece que tem um caos sendo desenhado aí pela frente, em termos de economia, em termos desse movimento do que é o certo. E aí eu gostaria de ouvir de você qual a sua visão sobre o tema. Obrigado. Essa pergunta do Tiago Azevedo, que é empresário em Caxias do Sul, atua na área de produção, tem uma fábrica, a Tertec, de componentes para indústrias, então ele alimenta outras indústrias e é extremamente relevante. Tem muito a ver com o que a gente já estava colocando, e agora aproveitamos a pergunta para avançar na pauta. Daniel, teus comentários. Ótimas considerações e ótimas perguntas do Tiago. É bem interessante ele ser empresário, ele vai passar, a empresa dele vai ser bastante afetada por causa dessas características que foram mencionadas. Os associados da associação vão enfrentar bastante questões a serem resolvidas, e achei interessante esse dado de que 6% da base de mês opera com, da base opta pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Isso talvez seja esse número tão pequeno pela complexidade também que era. Então, facilitando agora um pouco, pode ser que algumas empresas que já estavam naquele limiar de mudar para lucro real ou presumido, que certas situações passam a ser melhor do que o simples. E que daí eles façam essa mudança, porque daí vai ser menos complexo, não vai ter aqueles 5 impostos, ICMS aqui, compensa ali, não sei quando vai receber crédito, vai mudar, vai ser mais simples. Então, a reforma, eu vejo uma parte otimista nela, que é a formalização, tá?
eu vou falar só um pouquinho, fugindo um pouco do tema do Tiago, mas falando só sobre essa formalização para chegar na parte, do ponto exato dele. Está sendo criada a figura do nano-empreendedor, que é quem fatura até metade do MEI, que é R$ 40.500. Esse tem regras bem flexíveis, ele não precisa fazer um monte de coisa e consegue já se formalizar. Essa formalização, ela faz parte de um pacote maior que a gente vê do Estado brasileiro e de prover fomento para pequena e média empresa. Quem está formalizado consegue acesso a fomento público, a crédito mais barato, a bancos de desenvolvimento do Estado, da federação ou do Estado. Então, há essa preocupação em se formalizar e capacitar os microempreendedores para que o Estado possa fomentar e ter retorno. É dinheiro público de todos os pagadores de impostos que está indo para algumas empresas se desenvolverem a economia e gerarem retorno para o país. Não é para fazer bondade que se dá fomento, é para, ou não deve ser, mas o intuito é gerar desenvolvimento. Então, eu vejo com bons olhos. Chegando exatamente no ponto que o Tiago fez, a primeira parte da pergunta dele, que é sobre o impacto do Simples em viabilização de um monte de negócios. Sim, um monte de negócio que não conseguia se adequar, ou que já não tinha uma operação adequada, mas conseguia, de alguma forma, se auto-enganar, às vezes, até não percebia, com tanta conta que tinha, com tanto imposto, com tanto vai dinheiro para cá, busca crédito ali, mas tem esse a receber, mas a justiça está demorando, vai virar um precatório que você vai vender com 30% de deságio. Então, assim, era uma loucura, isso gerava custo para a empresa pequena. Contador sério, contador bom, era um custo alto no total da empresa. Então, acho que vai mudar tudo isso. Essa parte do Simples, no caso específico de uma empresa que vende B2B, ela vai, quando essa empresa, vamos supor uma tecelagem, eu gosto de usar esse exemplo, vou citar o nicho do algodão, tá? Tem a empresa lá que vende o algodão, ela quando vende o algodão a R$ 100, ela deixa, eu vou usar um valor aqui diferente da alíquota só para facilitar as contas, como se a soma fosse 20%, só para facilitar tudo. Ela vendeu R$ 100, recolheu R$ 20 de imposto. A tecelagem, que vai transformar o algodão em fio, ela vai agregar mais R$ 200 sobre a venda, vai vender o total por R$ 300, ela pagaria 60, correto? 20% dos 300. Só que ela recupera esses 20 que o anterior já pagou. E assim vai andando. Aí chega na loja da dona Ana e opta pelo Simples. Ela não vai pagar os 20% lá, a taxa final, então ela não tem o que pegar de crédito. Tudo ok. Só que se essa dona Ana vender para uma outra empresa que paga pelo lucro presumido, essa outra empresa não vai conseguir recuperar todos os créditos anteriores porque a cadeia foi quebrada na dona Ana. Então, quando tiver um MEI no meio da cadeia que não opta pelo Simples, ele vai ser expulso da cadeia ou ele vai ter que optar pelo híbrido, que é um sistema que ele pode pagar o imposto como se ele não fosse simples, pagando por fora. Isso vai ser interessante, vai ser, como eu falei, vai ser uma reforma que vai atacar a parte operacional e estratégica da empresa. Pô, eu tenho um cliente muito bom que me alavanca outros negócios. Às vezes vale a pena ter uma margem próxima do zero, até negativa nele, porque me gera outros negócios. Não, é um cliente pequeno, responde por 2% do meu faturamento, e se eu tiver que colocar o imposto a mais, eu vou ter uma margem negativa. Tchau. Simples. Não é tão simples, eu sei, mas assim, assim, sem paixão e com pragmatismo. Tem que fazer cálculo, tem que entender, tem que ter estratégia, tem que entender para onde a empresa quer crescer, se quer se manter, tem que conversar com os fornecedores, porque vai haver também um enxugamento de crédito, né, de capital de giro, como eu falei um pouco antes, vou até falar um pouco melhor. Esse crédito dos R$ 100 que o algodão vendeu, não passa pela conta da empresa de algodão. Os 20 já vão direto para o governo através do split payment. E ali também já identifica na hora da venda se está com o NSM errado ou certo. Então é tudo automático.
o Estado está usando algoritmos, inteligência artificial e outras ferramentas de automação para fazer uma gestão mais inteligente, mais eficiente, que é bom para todos nós também. É bom, reduz o peso de custo do Estado. Nessas empresas, do caso do Tiago, o que é importante? Elas mapearem risco. A primeira coisa, elas entenderem quem eu sou, para quem eu vendo é optante do Simples ou não. Quem vende para outro optante do Simples não precisa se preocupar. Quem vende para o público final não precisa se preocupar. Pode continuar no Simples que não vai dar problema nenhum, vai continuar da mesma forma. É só mesmo para quem vende para alguma empresa, para quem vende para não optantes do Simples, para ele não perder o crédito. Isso vai ser importante, porque isso também é importante para a grande empresa, faz parte da matriz de custo, matriz financeira e de resultados dela recolher esse crédito. E o papel desses líderes como o Tiago, de conversar com especialistas, abrir diálogo com o Sebrae, com o Ministério de Microempresa, abrir canais de contato com essas lideranças, com o outro lado, com o Estado, com o governo, vai ser importante. Entidades de classe. É importante porque é o Tiago que vai identificar o problema. É cada associado do Tiago que vai falar, aqui vai acabar com o meu negócio de vender pãozinho que eu compro na padaria e entrego em obra. Se a obra, se o trabalhador da obra comprar direto, não é um problema. Agora, se a obra comprar direto, passa a ser um problema. Olha que maluquice. A obra pode dar o dinheiro para o trabalhador comprar, mas aí pode ser que tenha um imposto maior para a obra. Então, é assim, vão ter nuances específicos de cada nicho, de cada negócio. E assim, o empreendedor vai ter que fazer conta, vai ter que empreender, não é só vender, não é só fazer produto, é gerir conta, é ter conta sempre com contador de confiança e bem capacitado, e essa inteligência de ajudar na organização da venda, se opta para o simples ou para o híbrido, vai ser muito importante o aconselhamento de um contador ali, para fazer a conta no papel, para não ficar achando, para mostrar, olha, vale a pena. Talvez seja essa a grande diferença para o desafio. Parar de achar e começar a ser mais pragmático na pequena e média empresa. E entender que o primeiro ano, né, Daniel, é um primeiro ano desse movimento, né, do processo de transição da reforma, e que, com certeza, é um período de teste, né, é um grande laboratório que vai apontar, muito possivelmente, até porque toda a reforma ela já vem com essa característica da flexibilidade, tanto é que na tua fala você menciona, né, o imposto híbrido, né, para poder fazer a transição e se adaptar conforme quem vendeu para quem. Então, isso tudo nos dá confiança, como você bem colocou, de que está bem orquestrado, está bem simulado, um movimento que nacionalmente precisa ser feito para tornar o país mais competitivo e entrar dentro de uma categoria internacional, né, um modelo internacional de tributação. Então, isso tudo é bastante nobre, digno, nós merecemos. Agora, dentro aqui do nosso contexto, você traz uma visão do teu ponto de vista como economista. O que nós aqui na Universa pretendemos é trazer mais insumos sobre outras perspectivas. A nossa próxima rodada certamente vai ser pela versão contábil, né? Então, vamos trazer um contador, né, para falar sobre isso, e adaptado com inteligência, com atualização, para poder avançar nessa pauta aqui e trazer para quem nos assiste essas informações, esses cuidados, essas providências que precisam ser tomadas desde já para passar por essa fase com mais serenidade. Então, aproveitando esse momento, Daniel, a gente está indo para os finalmente, eu gostaria muito que você falasse, comentasse, né, porque nós construímos essa live aqui juntos, e há um material complementar, né, um e-book, uma cortesia aqui para quem nos assiste, para quem se inscreveu e está aqui participando. Você pode comentar o que esse e-book traz para quem vai complementar essa informação com a gente, Daniel? Perfeito. Esse book nasceu de uma dúvida, uma curiosidade, né, sobre o que ia acontecer com essa reforma tributária. Eu também sou empreendedor, tenho uma startup, e
Preciso fazer, e na nossa startup a gente faz planejamento em Excel, aqueles de 5 anos, mês a mês, mesmo sendo uma startup pequenininha. Tem 2 economistas que fundaram. Então, a gente foi entender como é que esses novos impostos iriam, essa nova reforma tributária iria afetar a gente e os nossos clientes. E daí eu comecei a entender e eu comecei a achar fascinante, achar bem legal. Tem um sistema de cronograma de implementação. Então, também ela não vai ser de uma vez, ela vai ser feita por etapas. E vendo aquilo, eu pensei, pô, acho que eu consigo ajudar empreendedores a entender isso de uma forma que não fique parecendo um bicho-papão, que ele entenda com base numa metodologia, olha, o negócio vai acontecer, deixa até para não falar besteira, sempre tem que olhar minha colinha, tá? É algo que vai acontecer de 2026 até 2033. Não é um negócio, tá valendo, pessoal, se virem, não. Ele vai ter diversas fases, vai ter a primeira fase, que é em 2026, que é o ano do teste, como eles chamam, depois em 2027, que começa com a entrada do CBS integral, eles vão extinguir o PIS e o COFINS, e entra o split payment facultativo. Depois, a parte mais complicada são os anos de 2029 até 32, que daí é onde ocorre mesmo a transição, para em 2033 chegar com uma vigência total e plena. O que esse e-book se pretende fazer? Mostrar esse cronograma e não é uma receita genérica, porque o ideal é que ela seja adaptada para cada nicho, existem especificidades, eu tentei abranger o maior número de negócios possíveis. Esse e-book, ele tenta mostrar um caminho. O que você deve estar fazendo? Ele começou em novembro, então o que você já devia estar fazendo agora em novembro? Já pesquisando sobre, se informando, tem uma espécie de um caminho a ser seguido para cada etapa da reforma, de como essas empresas podem se preparar. Então, foi no intuito de gerar um método. Muito bom, muito bom. Essa é uma receita, um passo a passo, é um e-book cortesia que complementa essa nossa conversa e que vai avançar na sequência para outras entregas, com versão contábil, como eu comentei, com um e-book maior. E agora, a gente precisa também sinalizar a importância e a relevância desse tema numa preparação mais contínua, mais sustentável. E é isso que a gente vai propor aqui para quem está nos assistindo aqui e tem interesse, evidentemente, nesse assunto. O que se entende? Se uma transição vai durar tanto tempo, não é de primeira que a gente vai pegar e dominar o processo. Então, e até porque é um processo novo e que precisa ser testado, precisa ser modificado, alterado, enfim, no andar da carruagem que as melancias vão se acomodando. Então, a gente entende que a sustentação, a manutenção de informação, boas práticas, orientação profissional é muito necessária. Pensando nisso, além da complementação pelas lives, com versões entre especialistas, com autoridade de formação diferentes em cima da mesma pauta, materiais complementares também vão ser acrescidos a esse processo. E o que a gente traz, também convido o Daniel aqui a complementar. O que mais a gente pode proporcionar, Daniel, com a tua autoridade e a Universa, né, como bastidor, como pano de fundo, né, para essas entregas acontecerem? O que mais que a gente vai poder proporcionar? Perfeito. Bom, um e-book mais detalhado já está em fase final de edição. Creio que também alguns materiais específicos para alguns nichos acabem surgindo também, como a execução de workshops. A gente pretende apresentar workshops para nichos, para associações de classe, onde a gente possa estudar aquele caso específico, o que é melhor para você, o que é melhor para aquele grupo de empresas ou para alguma empresa até específica. E isso vai gerar conteúdo, vai gerar aprendizado, vai gerar material, mais estudos de caso. Então, eu creio que também apareça mais conteúdo semelhante ao e-book ou até mais lives, mas o principal, acho que um caminho onde é importante essa análise. Então, às vezes, quando você só adquire um conteúdo já pronto, ele ajuda. Mas
quando você vê aquele conteúdo sendo passado por alguém que antes estudou o seu case, entendeu qual chão que ele está pisando, faz mais sentido, a linguagem fica até mais fácil. Então, eu creio que um sistema baseado em workshops e mais conversa, mais dia a dia, cara a cara, né? Como a gente fala, às vezes o cara a cara nem é mais físico, mas conversando mesmo com a pergunta real, o problema real, não uma suposição, é muito importante. E há tempo para isso. A gente tem aí 2026 para fazer isso. Mas eu detalhei um pouco ali, por exemplo, como que a inteligência artificial pode ajudar nisso. Quem não usar isso vai ter muito trabalho a mais, muitas horas de dedicação a mais. Existem coisas simples hoje que já se dá para aplicar a inteligência artificial e economizar tempo, fazer de maneira mais certa, diminuir erro. Que bom que você já entrou nessa temática da IA aplicada, Daniel, até porque você é especialista embarcado na Universa com IA aplicada à realidade das empresas. E eu já ia mesmo comentar, existem formas da inteligência artificial nos ajudar nessa fase de transição? É possível, então, a gente incorporar nessa trilha que a gente está construindo aqui de aprendizagem, evolução e adaptação para a reforma tributária, para micro, pequena e média empresa? Eu quero te escutar um pouquinho sobre isso para a gente finalizar. Sim. Eu falo brincando. Tem uma música de um grupo chamado Metallica, que eu adoro, que é Fight Fire with Fire, né? Brigue com fogo usando fogo. Bom, a fiscalização é algorítmica e vai usar IA. Vai ter IA para classificação fiscal do NCM, do NBS, vai ter IA com auditoria preventiva, a automação para a gestão do split de pagamentos vai ser feita com IA. Então, se a fiscalização é algoritmo, a defesa também precisa ser feita. O que eu iria... Perfeito. Minha sugestão, assim, agora, o que já dá para usar IA nos pequenos e médios negócios? Diagnóstico. Já dá para fazer já dá para você, com inteligência artificial, pegar 3, 4 anos, 5 anos para trás e estimar como seria a minha vida ali se eu tivesse optado por isso. Já dá para fazer isso com templates e com IA. Planejamento estratégico, parte de dezembro, agora até março, dá para fazer essa parte de diagnóstico e planejamento estratégico. Faria até março, eu focaria nesses dois. Para terminar 2026, aplicando IA para fazer os testes no seu case específico e ver os impactos reais. E a partir de 2027, quando já começa a valer os impostos serem implementados, um vai entrar em 2027, o outro em 2028, some o IPI, some o não sei o quê. Então, ali a IA também pode ajudar com esse processo de otimização contínua. Ela reduz tempo de tarefas repetitivas e pode reduzir o erro humano. Eu não acho interessante colocar IA como salvador da pátria, tá? Claro que não, mas um recurso para acelerar essas análises e levar a gente para algumas conclusões e decisões importantes, mas com dados, né? Com base no histórico, no desempenho da empresa. Passado aplicado no presente para ajudar o nosso futuro, né, Daniel? Perfeito. Vou começar a usar essa frase, Sueli. Sempre bom, quando eu sempre aprendo muito conversando contigo, e essa frase... E eu também. Aprendo muito com você. Daniel, a gente vai encerrar aqui, levando essa informação de qualidade. O meu agradecimento a você, o meu agradecimento ao Thiago Azevedo, que representa a querida Microempa de Caxias do Sul, representando aí mais de 3.000 empresários associados à entidade, que com certeza olham com preocupação essa mudança, mas a gente sabe que com ajuda profissional, orientação, dados, inteligência artificial e um bom contador, como você colocou aqui diversas vezes, atualizado, atento, a gente vai conseguir vencer essa fase, ajustar o que for necessário e entrar em equivalência internacional, fazer com que o nosso país chegue onde merece estar. Então, muito obrigada a você que nos assistiu, a você que se inscreveu e que vai acompanhar a nossa trilha, porque isso aqui é só o começo. Nós teremos outras rodadas de live com autoridades relacionadas à pauta da reforma tributária. No futuro, outros assuntos virão aqui para o Radar da Universa também. E até breve. Aguarde as nossas atualizações e a comunicação dos materiais
pelas redes sociais. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, Daniel. Obrigada.